cara, a minha mãe, ela era uma alemã do interior do Rio Grande do Sul, que não era muito adepta de carinhos e afetos, mas ela me ensinou uma coisa que é, tipo, você não é seu pai biológico. Então, tipo, o seu pai abandonou. Em geral, uma pessoa abandonada, ela abandona. Em geral, o filho de um lar sem pai, ele também se torna um pai que foge. Que foge. A gente, em geral, se for olhar ali, não sempre, mas em geral você vai repetir as coisas que fizeram com você quando você era pequeno. Tem uma frase que eu gosto: a infância é como o primeiro chão que a gente pisa e o resto é lembrança. É como se nem que a gente se formasse com aquela mistura biológica, genética e de ambiente. Uhum. E aquilo meio que define a sua vida até mais ou menos os 40, 45 anos, quando acontece, especialmente para os homens, mas nas mulheres também, a crise dos 40 é uma tentativa de dizer, tá, bicho, até aqui eu sobrevivi, a partir de agora eu quero viver. Então a crise dos 40 isso é para todo mundo? É meio que um momento em que homens e mulheres, as mulheres por uma série de transformações biológicas, mas os homens também por uma série de transformações biológicas, mas também sociais. A gente, em geral, já tem um pouquinho mais de grana, a família já está estabelecida. É como se toda aquela abertura da nossa juventude, eu posso ser qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso empreender em qualquer lugar, eu posso morar em qualquer lugar. E aí a gente vai se afunilando. Tá, agora eu moro em São Paulo, agora eu tenho um podcast, agora eu sou essa pessoa, eu sou isso, eu já tenho. E aí você chega onde você tá com 40 anos, eu com 45, e a gente diz... Tá, bicho, mas eu quero ser mais que isso, mano. É meio limitador esse momento. E aí, a psicologia... Jung falava, né, que a vida começa aos 40. Que é o momento em que a gente vai questionar isso tudo aqui que aconteceu com a gente. E que é um momento muito saudável da gente olhar lá pra nossa mãe e dizer... Pô, mãe, te perdoo. Agora eu te entendo, cara. Eu entendo, pai, que você fazia errado lá em casa, pô, super entendo você. Ou olhar pro meu pai biológico, como eu tive a felicidade e a honra de fazer, apertar a mão dele, mano. E dizer, deu tudo certo. Eu sei que você tava apavorado, eu sei que você tava despreparado, eu sei que a gente vive num país que dá 5 dias de licença paternidade, que é uma vergonha, menos que o carnaval, que fala para todos os homens que ele não precisa participar, não precisa trocar fralda, não precisa levar na creche, que ele é um pagador de conta. Então, se a gente tem isso estabelecido, é óbvio que o meu pai biológico ia se apavorar quando chegasse a vez dele. E é claro, deu tudo certo porque uma mãe ficou. E, em geral, as mães ficam, né? Então, eu tenho, com todas as dificuldades e com todas os erros que a minha mãe cometeu, eu sou obrigado a ser generoso com a minha mãe. Porque essa também é uma sinalização para as minhas filhas. É verdade. Espero que vocês me perdoem. Verdade. Espero que vocês perdoem tudo que eu errei também, porque a gente erra também, cara. Com certeza, assim, Mas essas reflexões aí, vamos lá. Você estava falando lá no começo que, putz, eu queria mostrar ou queria ser um bom pai. Isso é uma reflexão de tu moleque ou isso é uma reflexão de tu quando segura a tua filha? Cara, eu sempre gostei de criança, eu crescendo queria ser pai. Eu falava pra minha esposa, na época namorada, que eu queria ser pai. Quando ela ficou grávida eu fiquei super feliz, ela ficou super nervosa. Tu tava tentando ser pai? Ou foi sem querer? As 2 vezes eu queria ser pai, assim, né? Eu falava muito sobre isso, mas foram acidentes. Assim, a gente não combinou, vamos fazer. E aí, as 2 vezes, ela ficou um pouco insegura, porque tem um impacto na vida da mulher muito maior do que na vida do homem. Com certeza. Muda tudo. Corpo, social, profissional, muda tudo. E pro homem é bem mais fácil. E elas são mães bem antes da gente ser pai, no fim das contas, né? Porque na hora que descobrem? Não, porque veja, o bebê tá no bucho delas, né? Tá lá crescendo, tá chutando elas. A gente chega ali, pelo menos foi assim pra mim. A minha esposa ficou grávida e a gente tava mesmo tentando ficar grávida, que acontecesse, que viesse uma criança ali naquele momento. Mas não é que eu me apavorei, porque, como eu disse, a gente tava tentando fazer isso acontecer mesmo, mas pra mim só cai a ficha de verdade quando a Carol nasceu, porque até então era a minha esposa grávida, com uma barrigão, inclusive na primeira vez ela ficou muito inchada, ela ficou muito grande, foi uma gravidez até meio complicada, teve que ficar arriada mesmo, assim, afastada de trabalho bem antes do que geralmente se fica. E eu era
pai ali, mas pra mim eu era pai no ponto de vista de, pô, bota a mão na barriga, eu faço um carinho, falo uma parada, não sei o que é diferente de todas essas transformações que você tava falando que acontece na vida e no corpo delas, né? Mas, então eu digo que eu virei pai só no dia 22 de janeiro de 2013, que foi quando a Carol nasceu mesmo, que foi quando que eu segurei e aquela sensação de segurar a criança pela primeira vez foi o que me transformou completamente. Então, assim, pensar em ser pai, querer ser pai e tudo mais, eu queria, eu pensava nisso. Mas eu não tinha entendido o que isso queria dizer de verdade, até de fato segurar a minha filha. Sim. E eu suponho que... Eu ouço muito isso, é um clichê, é um clássico esse, né? Tipo, eu não sabia o que era ser pai, eu imaginava o que era ser pai, quando chega o bebê no meu colo, eu entendo o que é ser pai, e como você usou a frase ainda, isso muda a minha vida completamente, ou muda a minha visão de mundo completamente. Muda inclusive as vontades, assim, pelo menos, eu suponho que isso talvez seja um clichê porque, bom, é verdade pra todo mundo que tá tentando ser um bom pai. Né? Porque Não, é que esse que é o ponto. Não muda a visão de mundo completamente ali naquele momento. Aquele momento é tipo uma cachoeira de responsabilidade que você tem que dar banho, trocar fralda, botar pra dormir, entender todos os processos. Vem uma visita, você tem que dar um sabonetezinho de pé pras visitas. Vem sempre um amigo que diz que torce pro time contrário do seu. É uma confusão mental aquele primeiro momento, aquela chegada do bebê. E isso é uma consequência de eu e você, e em geral todos os homens, não serem preparados para esse momento que é tão importante, velho. Em momento algum, a gente bate nas costas de um moleque e fala assim, você vai ser um bom pai, hein? Vai trocar fralda pra caramba, entendeu? Vai levar na creche, vai ser um bom pai, cara. A gente não treina para ser bom pai, pelo contrário, né? Quem viu Divertidamente sabe o que nos treinam, como nos treinam. Nós homens, a gente é limitado na capacidade de dar... De ser alegre, de demonstrar tristeza, de demonstrar medo e demonstrar nojo. E quem viu Divertidamente sabe que só sobrou uma emoção. E esse é o nosso idioma. A raiva é o nosso idioma. É a forma que a gente se comunica. Porque a gente sofre muita violência, velho. Se fala muito da violência que as mulheres sofrem, mas acho que é importante também a gente falar das violências que os homens sofrem, pra gente ter um empoderamento que não é só feminino e nem só masculino, obviamente, mas que é um empoderamento relacional, cara. A gente vai conviver junto a vida toda. Então o homem precisa se preparar, ele precisa saber que ele também vai ser um pai cuidador. E a gente sabe cientificamente que um homem, quando pega o filho no colo e quando dá o primeiro banho e quando decide participar naqueles primeiros dias, tem dentro dele neurotransmissores de cuidado. A ocitocina explode na mulher durante a gravidez, especialmente durante a amamentação, quando ela se relaciona com o bebê. No homem explode igual, cara, se o homem decide participar. E assim, eu acho que o grande desafio é o homem decidir participar. Entendi, porque a gente não é construído porque o homem é construído... Ele não é nem construído para isso e ele é construído para o contrário disso. O homem é construído para não cuidar. Todas as profissões de cuidado a gente foge. A gente, inclusive, né, tipo, acha que é feminino ser cuidador, ser sensível, ser atencioso. Só que dentro da gente, a gente tem sensibilidades também, cara. E se a gente não se desenvolve nisso, lá na frente explode numa briga de trânsito, briga de casa, num abandono parental, num homicídio, num suicídio, numa explosão de raiva de todas as violências que esse homem sofreu quando ele estava se desenvolvendo na sua base emocional, né? Quando a gente está falando de sentimentos e está falando das emoções base, cara, Divertidamente é baseado numa pesquisa científica, você deve saber, né? Paul Ekman estudou as emoções base, Divertidamente é baseado naquilo. A gente não pode ser alegre, mano. Você não pode ser alegre. Não. Você tá dançando demais. Tá dançando demais. Imediatamente a tua identidade é colocada em xeque. Pô, mano, tá muito alegrinho. Alegrinho. Então, na adolescência, a gente vai aprendendo a ser igual a todos os nossos brothers, sem alegria, sem tristeza, sem medo e sem nojo. E abafar essas emoções é desafiador, né, cara? Pra biologia humana. Suponho que sim. Que deveria ter todas as emoções e trabalhar em entender todas as emoções. Por isso que eu acho que quando chega o bebê no seu colo, o cara explode às vezes. O cara explode em choro, ansiedade, nervosismo. Alguns não lidam bem com esse nervosismo, fogem. Outros
lidam bem com esse nervosismo, tiveram, de repente, uma boa mãe, um bom pai, um bom incentivo, viram um amigo que é cuidador, viram um brother que leva na escola, perceberam a beleza que tem um pai abraçar um filho, mano, um pai brincar com uma filha, e disseram, pô, mano, eu acho que eu vou querer ser esse cara aí, cara, quando eu for pai. E aí essa decisão, ela é fundamental, porque você sabe, depois dos primeiros dias você se apaixona por aquele ser, cara. É um estranho que vomita, mija sua roupa, caga na sua roupa, leva suas economias, chora a noite toda, complica a sua relação com a sua esposa e você se apaixona. Porque é um desconhecido, você aprende a se apaixonar. Você diz, não, é decisão minha, eu vou cuidar de você, vou ser um gigante protetor, vou te botar pra dormir, vou dar todos os seus banhos. E você ganha na coragem, né, velho? Na força, no amor. Então eu acho muito bonito quando isso acontece, assim. E eu acho que todo homem que faz isso, ele tá indo contra um histórico de violência e de ausência. Bom, isso tem a ver com como a nossa sociedade é construída de uma forma geral, né? Então, assim, se a gente para pensar que é verdade, assim, a gente fala bastante a gente fala pouco, na verdade, usando aqui, indo pro outro lado, a gente fala pouco de como os homens se sentem, no fim das contas, porque, bom, se a gente parar pra pensar, todo o discurso, ele acaba indo pra sociedade machista e não sei o quê, e os homens têm muito mais... Sim, parece que o homem é um vilão, assim, né? Exatamente o que você tá falando. Só que a gente não sabe nem falar o que a gente tá sentindo. A gente não consegue nem expressar. Se eu perguntar como é que você tá, você diz, tô bem. Mas você não sabe o que você tá sentindo. Você não sabe quais são as emoções, os sentimentos, o que você passou no dia. Você não consegue verbalizar. E de um lado tem um ambiente seguro em que as mulheres têm esse espaço. Historicamente, elas têm esse espaço porque elas foram confinadas em casa, né? Então elas conversavam por uma violência que elas sofreram, elas tinham esse espaço de conversar entre elas. Mas nós homens, a gente sempre performou socialmente, na rua, e essa performance, ela tem que provar alguma coisa o tempo todo. E, cara, cansa, né, velho? Cara, cansa. Cansa, velho. Provar o tempo todo cansa, né, irmão? Provar o tempo inteiro e demonstrar o tempo inteiro algum tipo de força, né? Porque assim, qualquer tipo de vulnerabilidade. Porra, e você tem que estar ganhando dinheiro. Você tem que estar ganhando dinheiro, você tem que estar grandão e bem, e saúde, Caraca, mas é meio cansativo, né, irmão? Porra, como é que tá o teu negócio? O cara pergunta, tu já sabe que é uma cobrança, né? E como é que tá o teu casamento? Como é que tá... É sempre... Você já tá, pô... E aí falta esse espaço pra gente poder trocar ideia e dizer, mano, tá uma merda, tá foda, cara. Tá foda, preciso de ajuda, preciso de um abraço aí, velho. E sem necessariamente... Porque assim, também o nosso escape, em geral, acaba sendo... então vamos tomar uma cerveja. Ou vamos tomar um whisky, né? E aí, em geral, o nosso escape vai pro álcool. Que, em geral, cara, é um escape que não tem a qualidade que a gente precisa, né? Pra, realmente falar. Ele resolve pouco, ele apenas mascara. É constrangedor pra um homem que não sabe falar de sentimento, falar sem o álcool envolvido, irmão. Tá ligado? A gente bebe justamente pra chorar. A gente bebe justamente pra poder abraçar os nossos brothers. A gente bebe pra poder dançar. Pra poder expressar aquilo que a gente é proibido sóbrio. Então, o álcool, ele serve alguma coisa aqui. Só que é saudável também a gente poder conversar sem álcool, né, irmão? Vamos só sentar e conversar, trocar uma ideia. Como é que estão as coisas, todas. As coisas mais profundas, aquelas que a gente não consegue falar. Que o homem não consegue falar. E aí acho que é uma abertura que tem que acontecer de homem para homem, mas também tem que acontecer homem e mulher. Para que de fato aconteça essa percepção de as mulheres entendam quanto o homem também sofre de violência, cara. Nenhum moleque vem ruim pro mundo, irmãozinho. Só quem tem filho sabe. Os moleques vêm bonzinho, generoso, carinhoso. Entrega um bebezinho num colo de um moleque de 4 anos, ele vai cuidar com maior carinho, vai dar beijinho, entendeu? Alguma coisa acontece depois com esse moleque. Que ele chega aos 16 dizendo chutando, chega aos 18, agressivo, violento, chega aos 25, sabe? Se comportando de uma maneira agressiva, violenta, competitiva o tempo todo. Foram as violências que ele sofreu. Então, meu objetivo é voltar para aquele moleque lá.
Ô, irmão, eu sei que você foi aquele moleque lá, irmão. Dá pra ser aquele moleque lá de novo, entendeu? E eu acho que a criança, a paternidade, a chegada de uma criança é a chance da gente se reconectar com aquele molequinho.